Queria dar as boas-vindas a todos os que já estão, os que estão entrando agora. Agradecer o tempo de vocês, sei que já está de noite e que todo mundo tem suas obrigações domésticas também, então agradeço muito o tempo de vocês por estarem aqui com a gente hoje nesse Encontro Botufarma. O Encontro Botufarma foi uma ideia que nós tivemos, na verdade, que vem desde a pandemia, com o intuito de trazer bastante conhecimento técnico e científico, que sempre foi a base da filosofia da Botufarma, para vocês nas mais diversas áreas ligadas especialmente ao cavalo, sempre trazendo profissionais de muito renome das mais diferentes áreas, para falar com vocês, compartilhar conhecimento e trazer para vocês conhecimento de que seja relevante para a vida e para a rotina de vocês. Esse é o objetivo do Encontros Botufarma, que nós vamos tentar manter aí sempre uma rotina bacana de apresentações para vocês. Esse conteúdo dessa palestra de hoje vai estar, assim como todas as outras que nós fizemos, vão estar disponíveis em Spotify, Deezer e também pelo YouTube, sempre em formato de podcast. Eu não sei se todo mundo sabe, mas esse ano de 2024 a Botufarma está comemorando 20 anos de existência, 20 anos que a gente começou a trabalhar e atuar no mercado brasileiro e hoje mundial. A Botufarma é uma multinacional brasileira com fábrica também nos Estados Unidos desde 2017, no estado do Arizona, e também exportamos nossos produtos para todos os continentes do mundo hoje, e que é motivo de bastante orgulho para nós, inclusive toda a União Europeia. E nesse ano de aniversário, na verdade, é a gente que quer presentear vocês por tantos anos de parceria, por vocês estarem com a gente desde o começo da nossa história e acreditarem e confiarem na gente enquanto profissionais e, consequentemente, também em nossos produtos. E o presente, além de claro, trazer esse conhecimento técnico que é fundamental para o aprimoramento de todos como profissionais, no final dessa live, a gente vai ter um sorteio de um horoscope de última geração de Wi-Fi. O sorteio vai ser realizado assim que acabar o conteúdo da palestra e ao vivo, e só vai ganhar quem ainda estiver presente aqui na live, tá? Então, para ter o máximo de transparência possível, aí o sorteio vai ser online assim que acabar o conteúdo da palestra e só vai ganhar quem estiver presente na live. E aí, para esse primeiro encontro, eu tenho o grande prazer de anunciar, e já de antemão quero muito agradecer a disponibilidade de um cara que é um profissional que eu admiro muitíssimo, exemplo não só na área em que ele atua, mas na medicina veterinária de forma geral, como um case de sucesso aí para a nossa profissão, além de ser um grande amigo, que é o Dr. Rodrigo Florentino, hoje um renomado odontólogo, não sei como que seria o melhor termo para definir, o doutor que é graduado em medicina veterinária e tem ampla experiência em ortodontia e odontologia equina, é sócio do Hospital Rural Veterinário de Goiânia, membro fundador da Associação Brasileira de Odontologia Equina e tem certificado pela Academy of Equine Dentistry e também International Association of Equine Dentistry, ou seja, tem bastante experiência e bastante tarimbado, um profissional que também atua bastante fora do Brasil. Dr. Rodrigo, muitíssimo obrigado, em nome de todos da Botufarma, pela sua disponibilidade e pelo seu tempo também de estar aqui com a gente hoje, compartilhando seu conhecimento. Ótimo, eu que agradeço, Daniel, principalmente a Botufarma por essa oportunidade de explanar um pouquinho, né, sobre, na verdade, a minha rotina, né, usando as rotinas odontológicas, né, que necessitam, né, da contribuição dos fármacos aí para excelência, né, ou a busca dessa excelência para um bom tratamento odontológico. Então, essa é a minha principal ideia de poder compartilhar com vocês como que eu faço, os pontos que eu presto muita atenção ao usar qualquer tipo de sedativo ou entorpecente, né, nesses pacientes, e espero que a gente consiga deixar alguma informação de valia para todos vocês.
Eu sei que tem vários colegas aqui que são da área, né, da farmacologia, da anestesiologia. Não é o meu principal foco, eu sou simplesmente um usuário dos fármacos, né, para as minhas rotinas de trabalho. E, contudo, eu agradeço também mais uma vez a Botufarma por estar colocando no mercado mais um super produto, né, que aumenta o leque do veterinário, ou seja, a facilidade dos nossos trabalhos com esses cavalos, com os nossos equídeos. E isso é muito importante, principalmente vindo de uma empresa multinacional, porque eleva, né, o nosso nível, tanto, como eu posso falar, em nível de pesquisa, de trabalho, de intelectualidade, né, do médico veterinário brasileiro para várias partes do mundo. Então, isso é plausível, é muito importante, né, que a gente tenha esse reconhecimento com a empresa tal qual a Botufarma, entre outras, né, que tem várias empresas excelentes no nosso país, de todas as partes do comércio, né? Então, isso é muito legal. Muito bem, muito obrigado. Fica à vontade, doutor. Estou passando a palavra a você. Vamos lá. Fica à vontade para começar a apresentação. Vou compartilhar aqui, acredito que o pessoal já deve estar vendo aí minha tela. Já. Então, muito boa noite a todos. Obrigado, né, por vocês estarem aqui. Já está tarde, pós horário de expediente, né, mas é o horário que a maioria de nós temos, assim, para poder nos dedicar a um pouquinho, né, a escutar um colega falar, né, a se predispor ao conhecimento, né, que esse conhecimento seja sempre continuado e que possa valer nos nossos dias aí de trabalho. Tá? Então, a minha ideia hoje é passar um pouquinho de informação do que eu faço e como eu faço com o uso dos sedativos, né? E como que esses sedativos vão atuar para a qualidade clínica e cirúrgica na odontologia equina. É a única parte, né, que eu atuo na medicina veterinária já há quase mais de 10 anos. E então eu quero compartilhar com vocês os principais pontos aonde eu presto bastante atenção e o que traz, né, uma certa qualidade de serviço, né, um êxito profissional muito legal, um bom resultado do trabalho que a gente executa, né? Nós sabemos que todos nós somos passíveis a erros, né, o tempo todo, todos nós erramos também, então a gente tem que ter essa humildade de poder saber até onde nós podemos ir, mas quanto mais nós aprendermos, né, e poder usar, às vezes, a experiência de outros colegas, a gente não precisa, às vezes, errar para poder evitar um problema ou coisas do tipo, tá bom? Então, vamos lá. Como o professor Daniel já me apresentou, né? Eu sou veterinário aqui em Goiânia, viajo bastante para várias partes do Brasil, trabalho um pouco fora do país também, Estados Unidos, eu faço algumas visitas fora na Europa, mas com mais intuito de estudar mesmo, né? E de buscar melhores informações para todos nós, para os pacientes, né? Para os nossos cavalos. Então, tenho algumas pós-graduações, e o fato é que eu procuro não deixar de estudar, né, ou cair naquele ponto do esquecimento, de achar que sempre o que a gente já sabe já é o bastante. A gente sabe que estudar nunca é muito, e todo dia a gente aprende alguma coisa, com o mais simples que seja a pessoa, ou o profissional, o mais novo que seja esse profissional. Então, hoje, eu trabalho no hospital veterinário, onde passam alguns vídeos aí para vocês da nossa área aqui, são 30 mil metros, a gente está dentro da cidade de Goiânia hoje, né? Começou o hospital na periferia, onde ainda era fazenda, era sítios, né? Então, eu trabalho aqui com o Dr. Braulio, Bruna, entre outros colegas da área, e a gente recebe pessoas, né, como internos, né, alguns residentes, estagiários do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e aqui é um lugar muito simples, né, um hospital super simples, porém funcional, aonde eu consigo trazer a maioria dos meus pacientes complicados para cá, né? A gente sabe como é difícil tirar o animal do campo, né, e trazer para um âmbito hospitalar, principalmente quando a gente se fala em tratamentos odontológicos, seja eles cirúrgicos ou não. E o porquê que é difícil? Porque a gente sabe que o tratamento odontológico ele pode ser executado no campo com excelência. Tá? Então, por isso que eu disse que normalmente os animais mais crônicos, casos que têm uma chance de ser mais complicados, um pós-operatório mais complicado, eu procuro trazê-los para o hospital para a gente ter um aporte melhor, um pós-operatório mais adequado, onde a gente consegue ver o paciente. Tá? Como eu brinco com os clientes, né? Caso esse animal aumente 0,1
grau na temperatura, a gente está em cima, a gente consegue ver ou pelo menos acompanhar esse animal de uma forma melhor, né? Na fazenda, no sítio, no campo, quando nos avisam de alguma anormalidade, um pós-cirúrgico, por exemplo, às vezes já é tarde, né? Ou a gente já começa ter os problemas porque a gente não está perto. Então, essa é a parte boa de ter parceiros com hospitais ou clínicas veterinárias, porque a gente tem condição de prestar um serviço de melhor qualidade. Bom, pensando nisso, eu acho que quando a gente trata, né, de fármacos, principalmente em drogas, sedativos, né, anestésicos, é importante que nós, médicos veterinários, ao se predispor a trabalhar com esse tipo de material, com esse tipo de droga, é importante que nós passemos para o cliente, né, ou para os tutores, os riscos inerentes que podem ter ao sedar um animal. Tá? Então, eu deixo a primeira coisa que eu deixo para vocês nessa palestra, né, não digo nem palestra, mas uma troca de informação, de ideias, que procurem fazer para aquele paciente ou aquele grupo de pacientes a serem atendidos por você, e que vão passar principalmente por sedações ou qualquer tipo de intervenção que necessite de um animal estático, parado ou entorpecido mesmo, passe essa informação em forma de documento para que o cliente preencha com os dados e que te devolva, aspas, de acordo e ciente sobre aquele tipo de procedimento que o animal vai passar. Por que isso? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que solicitam um tratamento odontológico, uma consulta médica veterinária, muitas delas não sabem, né, do que se trata, o que é um sedativo, quais são as consequências de uso, né, seja positiva ou não, de uso de um sedativo, a real necessidade. Então, eu acho que é pertinente que a gente informe isso para o nosso cliente. Para vocês olharem aqui desse lado de cá, né, onde eu tenho um contrato de prestação de serviço médico veterinário e termo de consentimento de sedação animal. Normalmente eu passo, né, tem vários aplicativos que fazem esse tipo de trabalho, né, que ajudam a gente com isso, eu jogo em PDF e envio para o cliente, seja por WhatsApp ou por e-mail, para que ele assine e preencha os dados daquele animal ou grupo de animais que serão atendidos, né, com a assinatura do responsável. Ou seja, nesse documento, tá um pouco pequeno, depois se alguém tiver interesse, eu posso passar para vocês sem problema algum, tá? Nesse primeiro documento, eu falo sobre as consequências e o que o animal vai passar e pode passar num pós-sedação, tá? Então, por exemplo, eu falo sobre a própria ataxia que o animal pode apresentar, as chances de ter uma síndrome cólica, um desconforto abdominal no pós, né, sedação, né, às vezes que o animal pode ficar com uma certa sensibilidade na cavidade oral pós desgaste dos dentes. Então, eu deixo isso muito claro, porque para evitar problemas, eu nunca tive, graças a Deus, né, problemas com esses desconfortos ou problema. Claro que eu já tive animais que ficaram sensíveis, sim, e deixaram de comer por 1 ou 2 dias, ou reduziu, né? Não vou falar de deixar de comer, mas reduziu a ingestão de água, né? Ou também a redução dos movimentos de mastigação, ou seja, tem uma sensibilidade na cavidade. Quando o proprietário ou o tutor ele é ciente disso, você evita algum desconforto com ele ali, uma ligação e tudo mais. Então, é importante que a gente deixe isso muito ciente, eu acho que faz parte de uma boa conduta nossa, né, como técnico. E, do outro lado, já é um contrato de prestação de serviço, um pouco resumido, né, o do hospital mesmo aqui, o físico era um pouco maior, tem muito mais coisas, mas os advogados do hospital fez um menor para procedimentos cirúrgicos, tá? Onde tem as cláusulas primeira, segunda e a última cláusula, por exemplo, fala sobre as formas de pagamento, que o cliente está ciente, né, dos custos que ele vai ter com esse procedimento ou possíveis custos adicionais. Tá? E por que isso? Porque é importante que nós nos resguardemos nesse ponto também. Tá? Então, eu trago esse primeiro slide aqui. Por que o primeiro slide? Porque antes de um atendimento é importante que a gente tenha documentos como esse na mão. E é super engraçado, porque o dia, muitas vezes, né, o dia que a gente deixa de assinar um documento como esse, parece eu me sinto assim meio
meio atento e meio pelado, assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma coisa sem um certo tipo de autorização. Tá? E é o que acontece, porque Deus me livre se der um problema, né? A gente pode aí ter algumas dores de cabeça com isso. Bom, falando em sedação, em sedativos, a gente tem que entender que a primeira coisa que vai causar no nosso paciente é uma depressão controlada da consciência. Então, ela é controlada, eu até brinco bastante com os meninos, né, com estagiários, principalmente os mais novos, que o animal está sedado, mas ele não está morto, né? Então, a gente precisa entender que essa depressão, né, de todo o sistema fisiológico do animal, ela é controlada e ela é temporária, né? Sem dor ou logo consciente, tá? Então, esse paciente, ele, com certas doses de fármacos, a gente consegue uma certa analgesia, outros realmente ficam bem sedados, logo o animal está consciente, tá? Ele não perde a consciência direta. E é lógico, ele vai apresentar certas respostas aos estímulos externos, né? Que também podem ser, de certa forma, controlados. Os estímulos externos, eles são bem, assim, é um super, como que eu posso dizer? Um super obstáculo que nós temos quando nós atendemos a campo, né? Por exemplo, você está atendendo um garanhão e à frente no piquete da frente passa um lote de éguas, né? Então, esses tipos de estímulo, a sedação ela pode inibir, mas ela não desfaz desses tipos de estímulo, assim como barulhos, né? Bom, é fato que para fazer o uso, né, desses fármacos, a gente tem que entender uma frase que eu acho super legal do Dr. Irineu, que é a clínica é soberana, né? E é cada vez mais importante a gente olhar o animal como um todo. Então, antes de qualquer tipo de intervenção ou de infusão de qualquer tipo de droga nesse paciente, é importante que a gente faça um exame clínico desse cara, tá? Isso é muito importante. O exame clínico, pessoal, como que eu digo? O pessoal me pergunta, normalmente eu faço cardiorrespiratório desses pacientes. Por que eu faço os dois? Porque as drogas que nós vamos usar, elas causam uma depressão, tanto respiratória como bradicardia. Então, existe uma alteração desses principais pontos. Se a gente começar a pensar sobre pontos de depressão de oxigênio, trocas gasosas, né? Então, são pontos que eu normalmente ausculto de todos os pacientes, tá? É lógico que quanto mais parâmetros clínicos a gente tiver, é importantíssimo. Por exemplo, eu tenho um animal que ele me apresenta uma certa hiperemia, por que não fazer, às vezes, um controle de temperatura desse paciente? E por que a gente parte de um exame clínico primeiro, pessoal? É simples isso, porque a ideia da odontologia é trabalhar em cima de profilaxia, tá? Então, eu gostaria de sempre poder trabalhar com animais, de certa forma, sadios, tá? Não estou dizendo de casos crônicos, problemas como tumores de seio, de septo nasal, entre outras coisas, mas trabalhar com animais sadios. Um exemplo que eu digo para vocês, um animal que apresenta características de uma anemia falciforme, tá? Será que eu preciso mesmo mexer nesse paciente hoje ou eu posso solicitar um médico veterinário clínico, um colega, para vir atender esse paciente primariamente? Por quê? Porque o problema odontológico, ele não é um caso, não são casos, na maioria delas, de vida ou morte, como uma perna quebrada ou uma cólica cirúrgica, tá? Então, ele consegue esperar, tá? E a ideia é melhorar a saúde desse paciente, tá? Então, animais com distúrbios cardiovasculares, tenho dúvida, os movimentos, né, de batimentos cardíacos, como a sístole e diástole, não estão tão legais, eu tenho algum tipo de anormalidade a qual me deixa em dúvida, eu sugiro que não mexa nesse paciente, né? Solicite alguém, algum colega, um outro profissional que possa te dar um melhor respaldo sobre essa característica encontrada, tá? Então, anemias, desconforto abdominal, procure tratar esse paciente primeiro, para depois fazer qualquer tipo de intervenção, né, odontológica, primariamente o uso de sedativos e uma intervenção odontológica, tá? Bom, e aí sim a gente começa a caracterizar o tipo de sedação que nós vamos usar mediante ao tipo de procedimento a ser executado com aquele paciente. Tá? Ela pode ser mínima, moderada ou profunda. Por exemplo, eu poderia usar na minha rotina uma sedação mínima, até a gente fez isso hoje aqui no hospital. E qual o tipo de procedimento que eu usaria uma sedação mínima, mais baixa, mais leve? Essas pequenas manipulações como um exame radiográfico básico,
tá? Então, eu sedo esse paciente, vou falar um pouquinho mais sobre radiografia na frente ali e sedação. Então, eu sedo esse paciente para poder ter uma melhor posicionamento radiológico, uma melhor estase, ou seja, uma parada, né, desse paciente, para que eu não precise repetir várias e várias posições radiográficas se o animal estiver mexendo. Então, uma sedação mínima eu usaria, por exemplo, para um exame radiográfico rápido, tá? Uma sedação moderada, às vezes em uma conferência na cavidade oral, por exemplo, um diagnóstico a ser feito, né? Muitas vezes você sabe que tem certa anormalidade, você precisa mostrar para o seu cliente, ou seja, preparar um relatório, um laudo, consequentemente, né, como é que eu posso falar? Uma, uma valorização do seu serviço, né, os valores, precificação do seu serviço. Então, eu usaria talvez uma intervenção, uma intervenção por sedação um pouco mais moderada, que vai me durar, vai perdurar um pouco mais de tempo, eu vou ter um animal um pouco mais estático, que eu possa fazer uso de um espéculo oral, por exemplo. E as sedações um pouco mais profundas, sim, aí são os procedimentos por exemplo, cirúrgicos, né? Ou uma endodontia, algum tipo de intervenção que eu vou demorar mais, com possibilidades de serem dolorosas também, tá? Então, eu usaria uma intervenção um pouco mais profunda. Tem outros casos que eu prefiro usar uma sedação mais profunda também, com tratamentos que para muitos sejam um tratamento um pouco mais, que deveria usar uma sedação moderada, e depende muito do paciente, então eu prefiro usar uma sedação mais profunda em alguns tipos de desgaste seletivo, por exemplo, na cavidade oral. Bom, e por que a gente ceda esses pacientes? Para começo de ideia, se a gente colocar em duas linhas, né, horizontais, nós vamos ter, né, quando a gente usa bons fármacos, né, então várias características levam o fármaco a ser bom, né? Forma de fabricação, moléculas serem usadas, armazenamento desse fármaco, data né, de validade desse produto também. Então, tudo isso é importante que a gente tenha. Por exemplo, se eu tenho uso de um bom fármaco, isso aumenta e agrega segurança para o meu trabalho. A partir de um bom fármaco, eu tiver doses adequadas para aquele paciente, eu consigo ter uma maior segurança para mim, para os meus auxiliares e para o próprio paciente, certo? Quando eu tenho esses fármacos com boa qualidade, nas doses adequadas, eu consigo otimizar o período, o tempo de latência desse fármaco, certo? E se eu tenho uma latência melhor, se eu tenho uma droga adequada, um fármaco dentro dos padrões, provavelmente o meu procedimento vai ser melhor realizado. Então, a gente possivelmente vai ter resultados melhores. Então, nesses usos de sedativos, a gente vai ter um bom relaxamento, né? Sem boas intervenções, sem bom relaxamento, a gente não vai ter boas intervenções odontológicas, né? Quem trabalha na odonto sabe bem um animal, por exemplo, que fica balançando a cabeça ou a língua ou com contração do lábio superior ou inferior nos trabalhos incisivos, isso atrapalha, né, o nosso desempenho ali, o nosso trabalho é manual, certo? Os equipamentos muitas vezes são longos, pesados, né, e que requer certa destreza para o trabalho. Se eu tenho um animal com compressão ou com pressão nos músculos bucinadores ou nos lábios, isso vai comprometer o seu trabalho. E o que compromete primeiro? A primeira coisa, pelo menos é o que acontece comigo, é o meu psicológico, tá? Depois disso, eu executo o trabalho com muito mais força nos braços, porque eu preciso lutar contra uma contração muscular, por exemplo, tá? Então, tudo isso acaba afetando no seu resultado final, tá? Usando sim, né, as doses recomendadas pelos fabricantes. Esse é o principal ponto. Lembrando, né, que a dose recomendada, pessoal, ao meu ver, é uma dose muito segura para a gente usar. Por isso que na maioria das bulas que a gente vê, né, dessa forma que o fabricante sugere ou da forma que o médico veterinário, ou seja, o responsável, queira usar. Então, a gente sabe que muitos animais, dependendo do temperamento, a gente aumenta, diminui dose, e tudo isso aí é válido, sim, a gente poder fazer isso, tá? Então, se eu tenho um animal com nível de estresse mais alto,
né? Você tem um animal, um temperamento meio complicado, ou que passou, um animal que está num processo doloroso, crônico, tudo isso pode pode fazer com que eu mude, né, as doses desse fármaco a ser usado, tá? Assim como o jejum, a gente sabe que o animal que ele apresenta um jejum, os fármacos normalmente agem de uma forma melhor, né? Por uma hiper ou hiperglicemia, a gente vai ter diferenciações de tempo de latência, entre outros, desse fármaco aí. Por que que eu falo? Porque é fácil a gente reconhecer o animal que ele acabou de comer, por exemplo, um carboidrato e vai ser sedado, né? E o animal que ele está em um jejum, por exemplo, de carboidrato, ou um jejum completo, não hídrico, né? Então a gente consegue perceber o animal normalmente com um jejum adequado é um animal que ele ceda mais fácil, a linha horizontal da cabeça, né, da cernelha, ela abaixa um pouco mais rápido, tá? Não fica um animal tão ainda esperto, né, vamos dizer assim, mediante ao fármaco. Bom, pensando nesses pontos, importante também, antes desses usos dos nossos sedativos, né? A semiologia é de grande valia para qualquer tipo, né, de atuação na medicina veterinária, seja com grandes ou pequenos animais. É muito importante que nós tenhamos, né, conhecimento semiológico em todas as áreas dela para uma boa execução do nosso trabalho. Então, a manipulação e manejo do animal também vai interferir bastante nessa qualidade da sedação que nós vamos usar. Então, se nós temos um animal com estresse mais baixo, né, um animal baixo estresse, um animal tranquilo, isso tudo vai refletir com maior efetividade desse fármaco, aumenta a nossa segurança, vai melhorar também, né? Ou seja, melhorar não, mas nós vamos ter um período de latência muito próximo, ou melhor ainda, do que é dito muitas vezes nos trabalhos científicos, né? E menor tempo com o animal sedado, tá? Por que que eu falo com menor tempo com o animal sedado? Parece contradição, mas não. Se eu tenho um animal que ele baixo estresse, um animal super calmo, tranquilo, e esse animal me fornece uma condição de trabalho melhor, eu provavelmente vou trabalhar esse animal com menor tempo. A partir do momento que eu uso menos tempo para desempenhar a minha função, eu posso, por exemplo, reverter esse paciente ou deixar ele na sombra se recuperando ali com o resto, né, do efeito desse sedativo. Então, mediante a isso, eu vou ter melhores ajustes odontológicos e eu provavelmente vou ter melhor resultado na minha função. Pensando nisso, ainda dentro dessa semiologia e contenção química, né, ou seja, física e química, normalmente eu gosto de usar os troncos de contenção para o trabalho com animal sedado, desde que esse tronco de contenção ele seja também adequado ao uso, né? A gente sabe que existem muitos troncos que, infelizmente, eles não são tão bem feitos ou em locais de qualidade para que nós executemos nosso trabalho. Um exemplo disso são as propriedades que a gente chega e o tronco de contenção é no sol, tá? A primeira coisa que nós vamos ter de problema é a luz, né, do sol ou do dia contra os nossos olhos, o que vai dificultar drasticamente a execução ou a visualização da área a qual a gente vai trabalhar, tá? Uma outra coisa que eu chamo a atenção também são os troncos que apresentam uma argola aqui em cima, seja na parte anterior ou posterior do tronco, tá? Eu gosto muito de usar a parte que o pessoal da reprodução usa, né? Com a polpa do cavalo aqui, eu prefiro a porteira mais baixa, isso também faz parte de um procedimento semiológico, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas argolas. Normalmente, quando eu vejo, eu peço para tirar. Por quê? Porque essa argola pode ser, né, o causador de uma fratura, principalmente do osso da face do cavalo, do frontal. O animal levanta a cabeça, se assusta, bate e pode quebrar. Assim como as argolas laterais também. Não só isso, um tronco precisa ter um salva-vidas, né? Por quê? Porque é simples, o cavalo ele pode escorregar. Entendeu? E isso acontece, eventualmente a gente vê um cavalo que escorrega, animais com ferradura, tem muitas concretos ou cimentos nos aras onde tem o tronco de contenção que é liso. Tá? E pode acontecer do cavalo escorregar, principalmente os animais que apoiam, né, o posterior na trava traseira do tronco e acaba que o membro posterior vai à frente, ele pode, aspas, sentar ali e acabar caindo, tá?
Então, é importante que a gente reconheça as qualidades ou não do tronco de contenção a ser usado. Principalmente por quê? Porque a gente sabe que não é necessário um tronco de contenção para executar um trabalho odontológico. É bom? Eu gosto, outros colegas não gostam, mas eu posso trabalhar debaixo de um pé de manga, por exemplo, né? Desde que eu tenha facilidade para trabalhar. Tá bom? Então, observem sempre, né, a qualidade desse tronco de contenção, o tipo do piso ou solo o qual vocês vão trabalhar, o que nós trabalhamos. Por exemplo, é um solo brita, é um solo onde é grama e aquilo vai virar um lamaceiro, o chão é muito liso, a gente tem, de vez em quando, eu visito algumas áreas que o pessoal faz cimento queimado para cavalo, então fica muito liso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode acontecer um acidente, tá? A luz do sol também vai atrapalhar a gente dependendo da posição dessa luz, tá? Então, aclive ou declive. Com cavalo sedado, pessoal, se o animal estiver num declive, ele vai para trás, ele vai ficar caindo para o lado. E se estiver no aclive, ele vai para cima de vocês, tá? E é horrível se a gente parar para pensar que a gente trabalha com um animal que está totalmente atáxico, né? E ele ficar gangorrando para um lado para o outro. Isso dificulta, atrapalha bastante o nosso trabalho. Isso, assim, são alguns critérios que eu sigo, né, de sempre observar o local de trabalho anteriormente a gente montar o equipamento ou descer toda a tralha, né, para executar esse trabalho. Então, alguns fármacos, né, que a gente pode encontrar no mercado para fazer para executar esses trabalhos odontológicos, né? Seja ele uma odontoplastia, desgaste seletivo, ou mesmo um diagnóstico. Então, normalmente são os fluoridatos de etomidina, xilazina, acepromazina, nós encontramos também facilmente, butorfanol, as combinações com acepromazina podem ser feitas, combinações com butorfanol, xilazina com butorfanol, é o que a gente apresenta hoje, né, que é o Sedacombo, e todos esses vão trabalhar, cada um nas suas características, de uma forma adequada, desde que nós respeitemos o que é dito pelas fabricantes, né? Eles vão trabalhar de uma forma que dá a condição da gente executar o nosso trabalho. Alguns sedativos com uma certa qualidade, a associação de um com o outro com certa qualidade, né? Isso tudo depende de qual é o teu objetivo, né, a usar esses fármacos, né? Qual é o período de latência que você precisa? Você vai fazer, como eu brinquei lá no começo, um exame radiográfico desse paciente, você precisa de 2 horas, 3 horas, 40 minutos, 15 minutos de sedação. Tá? Isso é importante deixar ressaltado, né, para poder usar. Poxa, se eu fizer uma combinação com opioide, com alfa-2 agonista, o que eu procuro com esse tipo de combinação? Se eu fizer o uso de um acepromazina, o que eu procuro com esse fármaco, né, com esse fenotiazínico, para poder executar o meu trabalho? Tá? É mais adequado isso ou não? Entende? Então, esses são pontos que eu acho importante a gente mensurar antes de qualquer tipo de escolha desses fármacos, né? Então, normalmente, agora os meninos a Botufarma fez o lançamento do Sedacombo. Eu tive o prazer de, não eu de experimentar, mas de usar nos meus pacientes, né? E foi muito legal. Né? À primeira vista a gente fica meio assim, porque o que a gente não conhece, né? A gente acaba ficando um pouco meio assim, mas isso durou só durante 2 cavalos, e aí a gente vai se adaptando melhor ali e vai utilizando. O que eu achei legal? A praticidade. A praticidade para mim foi muito legal, que eu não preciso puxar 2 fármacos numa seringa só e tal, mas é muito pouco tempo, beleza. Mas se você calcular esse seu tempo em horas de 1 ano, talvez, né? E o fato que é mais um fármaco aí disponível para a gente no mercado. Bom, o Sedacombo, né, que é a associação do cloridrato de depamidina com cloridrato de xilazina 10%, né, ele é recomendado pelos fabricantes a ser usado nessa dose, né, de 0,79 centímetros cúbicos ou ml endovenoso a 0,9 para cada 100 quilos, ou seja, 450 quilos a gente vai usar aí 3,5 a 4 ml por paciente. A grande vantagem que eu achei é que, né, são 2 fármacos em um, então um valor de qualidade muito bom e acessível preço. Isso é uma das coisas que a gente mais olha, né? O veterinário olha bastante isso, principalmente quando existe uma rotina de uso de sedativos muito alta. Tá? Então, o custo-benefício me agradou bastante, tá? Do Sedacom. Então,
mediante a isso, eu puxei algumas informações legais sobre a bula. Recomendo que todos vocês, né, tenham interesse na internet, tem no site da Botufarma, tem essa bula, foi de lá que eu a busquei, tá? Então a gente sabe que os alfa-2 agonistas, né, pessoal, os adrenérgicos, eles vão causar um relaxamento muscular do paciente, ataxia, tá? E uma certa analgesia. Isso é importante que a gente tenha ideia. Uma das coisas que eu acho como informação muito importante numa bula de um fármaco como esse é o não uso, né, concomitante do alfa-2 agonista, no caso da xilazina, detomedina, com sulfonamidas, pessoal, tá? São competidores das mesmas moléculas, dos mesmos receptores, e que isso pode causar, né, problemas cardíacos fulminantes. Tá? Então, essa informação é muito importante se a gente associar com algum tipo de sulfa, tá? Existem trabalhos sobre isso. Eu, infelizmente, né, no passado, eu tive um problema com isso, aí acho que foi quando eu aprendi, né? Tive problema de fazer o uso, fiz o sedativo no cavalo, e depois fiz o uso do antibiótico, e tive um problema, eu perdi um cavalo dessa forma. Tá? Então, isso não é legal, a gente aprende, né? E todo mundo, espero que não passe por isso também, porque é uma situação super desagradável. Tá? Então, eu achei muito importante essa informação, porque muitas vezes a gente não sabe, e a gente sabe o tanto que as sulfas, né, diazina, sulfadiazona, entre outras, são importantes na vida, né, do médico veterinário, na sua conduta veterinária do dia a dia, e são fármacos que estão presentes aí no mercado muito fácil, tá? Então, aumenta-se a chance, né, do erro, ou do esquecimento, ou da associação dessas drogas que pode levar, né, um animal ao óbito, tá? Outra importante informação também é o uso da ioimbina, ou seja, né, um reversor, né, um antagonista dos alfa-2. Então, isso é importante porque, às vezes, nós temos animais que nós sedamos e a gente não tem como é que eu posso falar? Para aquele momento, uma adequada sedação, o animal fica muito atáxico, por exemplo. Então, eu posso fazer uso, né, de um antagonista para que eu possa reverter esses efeitos, né? E isso eu acho muito importante. Por exemplo, até onde eu conheço, onde eu saiba, nos Estados Unidos a gente não tem o uso, a gente não, né? Eles, né? Não tem o uso, né? Não tem a venda, comercialização da ioimbina, até onde eu saiba. Então, de certa forma, a gente fica um pouco inseguro de poder trabalhar certos animais, tá? Principalmente os que apresentam certo tipo de problema respiratório, alguma coisa assim. A gente fica meio assim. Por quê? Porque vai que aconteça alguma coisa, a gente fica de mãos atadas, né? Então, é importante esse ponto também que veio prescrito aí na bula do Sedacom. Bom, eu fiz um teste com o Sedacom há um tempo atrás, acho que agora em dezembro, e eu tive a oportunidade de usar em 10 animais, quarta de milha, animais super dóceis, são áreas que eu dou assistência, eu vou lá, acho que já 10 anos, 12 anos, então todos animais de manutenção, tá? E super dóceis, isso é importante a gente falar, né? E manejo muito legal nesse aras. E o peso médio dos animais foram de 435 quilos. E eu fiz algumas anotações, né, que me importaram naquele problema. Todos os animais rígidos, sadios, sem nenhum tipo de problema, tá? E eu tive a resposta de abaixamento do plano da cabeça, né? Ou seja, eu digo abaixamento, a depressão da cabeça no plano horizontal, tá? Ou seja, na linha da cernelha, tá? Em média de 1 minuto, tá? Isso já é esperado dos alfa-2 agonistas, tá? E normalmente eu começo os trabalhos a partir de 3 a 4 minutos pós infusão de administração do fármaco. Eu tive nesses animais, né, os quais eu usei o Sedacombo, um tempo médio de trabalho de 16 minutos e 30. Tá? Essa foi a média, como eu falei, são animais de manutenção, de bons ajustes de oclusão, então sem maiores problemas, ou seja, não tive animal que eu precisei parar o trabalho de odontoplastia, por exemplo, para fazer um diagnóstico, alguma consulta a mais, né, com espelho odontológico ou câmera. Tá? Então, a média de 16 minutos funcionou bem, tá? Logo, teve os 3 primeiros animais de 10 que eu mexi, eu tive que fazer alguns ajustes, né? Ou seja, eu tive que fazer repiques de sedativo
para poder concluir o trabalho, tá? Também já bem esperado em alfa 2 agonista, nessa combinação do Sedacombo. O que eu fiz para os próximos 7 animais, eu ajustei essa dose, tá? Ao meu gosto, assim como a bula pede, conforme a gente fala ou a critério do médico veterinário, tá? Então, nos outros 7 animais, eu praticamente dobrei essas doses, tá? Tanto da xilazina quanto da detomidina, tá? E aumentei essa dose e funcionou super bem. Outra coisa que eu tive antes de fazer esse trabalho desses 10 animais, eu comecei usando o Sedacombo, né? Nesses testes os quais eu fiz, eu comecei usando o Sedacombo como drogas acessórias, como que eu posso dizer? Foram drogas o Sedacombo eu usei no pós, né? Ou seja, depois que eu fiz a primeira infusão com outros fármacos, associação de alfa-2 com opioide, e para repique de sedativo, eu usei o Sedacombo, que também me auxiliou super bem naqueles últimos 5, 8, 10 minutos ali para concluir um trabalho, tá? Lembrando que normalmente eu começo os trabalhos odontológicos, né, sempre sem abrir bocas, né, já passando a etapa de exame extraoral, né, então eu começo sempre o exame da cavidade oral, ou seja, o interno, né, sempre sem abrir bocas, depois eu faço, aspas, o serviço grosso de boca aberta, fecho essa boca e sempre termino os trabalhos de boca fechada, fazendo as conferências, principalmente da oclusão, né, do balanceamento das hemiarcadas ali, da harmonia dos movimentos entre dentes superiores, inferiores e articulações temporomandibular. Então, pessoal, uh, pensando mais um pouco, a gente fala sobre o reset, sobre a ioimbina. É um trabalho super legal que foi veiculado para a gente aí, um trabalho de 2012, mas que ele fala para a gente sobre as principais características, né, do uso da ioimbina, que ela ajuda e reverte rapidamente, né, os efeitos da detomidina, por exemplo, né, do alfa-2, na verdade, a gente pode nem falar só da detomidina, um trabalho que exemplifica só a detomidina, que eles fazem uso da detomidina após 15 minutos de infusão de detomidina, eles fazem, né, a reversão com a ioimbina em média de 4 minutos, 5 minutos, dentro da dose recomendada, né, o animal retorna, né, os batimentos cardíacos, né, a condução atrioventricular, foram 2 pontos, né, bem assistidos, né, nesse trabalho, tá? E mostra que a detomidina ela induz a hiperglicemia e a ioimbina reduz essa indução. Ou seja, é um material, um produto muito legal, e não só nesse âmbito mais de pesquisa, né, dessas análises micro, né, do uso do fármaco, mas se nós pararmos para pensar, o uso parcial, isso assim eu faço nas minhas rotinas, o uso parcial da ioimbina, ela também é super válida, principalmente quando a gente normalmente eu peso todos os animais, né, e faço os cálculos, lógico, hoje de cabeça a gente faz um cálculo rápido, outros colegas fazem 450, 500, 350, 400, né, no olho mesmo, e tudo bem quanto a isso, mas às vezes o animal que a gente cede, ele fica muito atáxico, tá? De um ponto que não dá condições a gente trabalhar. Então, eu normalmente faço às vezes, uma reversão parcial do uso de ioimbina. Outro ponto que é legal de fazer são animais, principalmente dos sitiantes aqui próximo ao hospital, dos aras aqui perto, que trazem os cavalos para serem tratados aqui, né? Odontoplastia, tratamentos rotineiros, né? Odontológicos. Esses animais, eles vêm e eu normalmente os reverto para que eles possam voltar para casa, seja de trailer, muitas pessoas vêm até montado ao cavalo, então eu faço uso desse material para isso. Não só também, às vezes a gente passa alguns sustos, né, com animais que passam por hiperventilação logo após a infusão dos fármacos, principalmente o uso de buprofanol, de opioides, né, causam certas hiperventilações, com a associação de opioide com alfa-2, e aí normalmente eu faço a reversão desse paciente também e espero para mexer em outra ocasião, principalmente animais que possam apresentar certo estado febril, que a gente não prestou atenção lá no exame clínico, isso também é importante. Ou seja, eu acredito que é um fármaco qual todos devem ter aí em facilidade nas suas mãos, aí na caixinha lá, para poder fazer uso constantemente.
Bom, aqui eu mostro para vocês algumas diferenciações do uso, né, da sedação leve para principalmente diagnósticos, né, odontológicos. Então, o porquê que eu não gosto na minha rotina de fazer sedações leves em nenhum paciente que vai passar por conferências ou análises odontológicas. Observe o tanto que esse animal faz compressão ali, né, contração do músculo bucinador, tanto da língua, que a gente não consegue fazer uma boa análise da cavidade desse animal, do dente fraturado, né, uma fratura sagital com exposição de polpa, a gente não consegue fazer essa visualização. Esse vídeo aqui, eu acho que eu não estou conseguindo abri-lo, mas esse vídeo aqui mostra o cavalo totalmente parado e é uma conferência, né, do processo cicatricial, né, do alvéolo, né, e o preenchimento por tecido granuloso, né, do alvéolo, e o animal com a língua totalmente parada, os músculos devidamente relaxados, e isso vai facilitar a nossa análise, seja no pós-operatório, seja numa conferência, né, numa conferência do que você vai fazer, um delineamento cirúrgico. Então, isso é bem importante. Por isso que eu acho que é bem importante uma sedação com doses mais altas. E uma dica que eu dou, sempre façam, né, se possível, façam essas conferências no início, no pico da sedação, tá? No início dessa sedação. Isso é bem legal também, a gente ganha muito tempo com isso. Por quê? Porque no final já tem um decréscimo, né? Desses sedativos aí, do efeito dos sedativos, e aí sim, a gente sabe que o animal pode voltar, né, a mexer uma língua, a tentar mexer a cabeça, aumenta tônus muscular, e isso aí pode dificultar no final de um trabalho, né, odontológico, pode dificultar um diagnóstico, né, uma parada, por exemplo, aqui com o espelho. Se nós observarmos com o espelho odontológico, se nós não tivermos uma boa estase, uma boa parada na língua, a gente não consegue fazer uma boa análise. Nesse caso, ó, a gente observa que o espelho, observem a língua nesse ponto bem devagar, a língua está bem paradinha, tá? A bochecha, o músculo bucinador também bem parado. E aí sim, com o espelho, fazendo um vídeo, a gente consegue ver, né, uma fratura com exposição das 5 polpas no dente, fraturas de coroa clínica, cárie em polpas ali também, tá? Então é um animal que apresenta certas danificações odontológicas que requerem uma boa análise, seja ela por câmera odontológica ou seja por espelho, tá? Se nós compararmos um outro caso, né, de um outro diagnóstico, é um animal que ele mexe tanto a língua, né, a pressão, olha, se a gente vê o dedo aqui do ajudante, ele faz força para fora, o músculo bucinador está nessa região, a língua não para de mexer, e a gente não consegue fazer uma boa visualização, ou talvez até o técnico consiga, sim, ver e saber mais ou menos o que está passando. Mas, por exemplo, em uma documentação desse caso, tá? Então fica complicado de fazer um diagnóstico dessa forma. Por isso que eu chamo a atenção sobre adequadas doses de sedativos, adequada sedação para diagnósticos e a execução do trabalho também, né? Imagina no caso desse que a gente está só com o espelho, né, e a gente já tem essas dificuldades de visualização. Imagina trabalhar com materiais pontiagudos, como alguns elevadores, sindesmótomos, entre outros, tá? Que podem até comprometer, né, o resultado da tua cirurgia em casos como esse. Então, é importante que nós saibamos sobre isso. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, aproveitando esses dois slides sobre visualização por câmera e espelho, normalmente eu tenho visto, né, algumas pessoas as quais estão deixando de usar o espelho odontológico para usarem somente a câmera odontológica, ou o horoscópio, ou o endoscópio, assim como vocês queiram chamar. Ah, a gente tem que entender que o horoscópio, pessoal, é uma magnífica ferramenta de proximidade. Tá? Ela vai mostrar para a gente, sim, uma qualidade, uma aproximação daquele elemento dental, por exemplo, danificado, uma conferência de uma polpa, um periodonto muito legal. Logo, a visão que o espelho te dá, tá? É uma visão macro, você tem amplitude da cavidade oral. Então, normalmente, eu não sugiro que vocês, por terem uma câmera, tá? Que vocês abandonem ou esqueçam do espelho, tá bom? Então, isso é importante porque a gente tem duas formas de diagnósticos diferentes com essas visualizações.
Bom, mediante a isso, a sedação, pessoal, também é importante nos diagnósticos por imagens, né? Seja ela radiológica também. Se nós observarmos, nós temos duas formas, duas radiografias, né? São radiografias oblíquas, evidenciando, né, a hemiarcada 1, né? Principalmente a região de coroa de reserva e ápice. E o que eu chamo a atenção é que de um lado está bem embaçada a imagem, né? Bem turva, o que dificulta a visualização de algum problema, caso tenha, né? E do outro lado, a gente tem uma imagem muito mais nítida, com contraste maior, e várias coisas podem afetar isso. Tá? Lógico, a qualidade e quantidade de pixels de uma placa de recepção, né, da placa radiológica, né, a qualidade do equipamento, né, a quantidade de MAS e IKV também pode afetar isso, mas os principais pontos de erro que podem acontecer são os movimentos, né, ou seja, o movimento do emissor, ou seja, eu que estou disparando, eu mexi, ou então a placa, né, o meu auxiliar que está segurando a placa mexeu, e o animal também pode mexer, que é o mais comum de acontecer, porque nós, né, temos os movimentos controlados, o animal muitas vezes não. E se esse animal não estiver sedado ou adequadamente sedado para um diagnóstico como esse, nós vamos fazer várias imagens radiográficas e muitas delas inadequadas, tá? Então, preste bastante atenção e eu sugiro que se faça radiografias, né, com animal com uma boa sedação, com as combinações de fármacos, caso queiram, né, adequadas, para que vocês evitem, né, a exposição a raio-x e perda de tempo aí no exame de vocês. Não é incomum a gente receber, né, os colegas que trabalham com ortodontia, com as partes cirúrgicas da cabeça, não é incomum a gente receber imagens, né, ilegíveis como essa. Então, muitas vezes o proprietário gastou um dinheiro, você que está tentando auxiliar não vai conseguir ajudar de uma forma legal, né, por causa de, às vezes, um sedativo ou usado de uma forma não tão adequada. Bom, a gente tem que pensar também a quantidade, tempo de sedação versus boca aberta. Tá? Isso é bem importante a gente pensar, porque causa muita tensão músculo-esquelética. A gente tem que lembrar que o cavalo ele foi feito para fechar a boca, não para abrir, tá? Então, esse tempo que a gente for usar com animal de boca aberta pode influenciar em várias áreas, principalmente na articulação temporomandibular e estiramento dos músculos maiores da cabeça, por exemplo, músculo masseter e ptergoide medial, tá? Então, quando nós tivermos animais com força de pressão, mordendo dessa forma, fecha a boca, baixa a cabeça e pensa em aumentar a dose, ou seja, fazer mais um repique, né? Dar um adicional de sedativo para que você continue o trabalho seguramente, tá? Então isso é muito importante e um ponto muito legal da gente analisar é a pressão, pessoal. Olha a pressão, vocês provavelmente já devem ter passado por isso, é comum de acontecer, a pressão que o animal faz no espéculo. E o porquê é importante a gente pensar isso? Porque vocês podem ter certeza que o osso nasal, o osso maxilar e a mandíbula são muito mais frágeis do que o metal do abre-boca, tá? Então, eu acho que é passível da gente pensar sobre isso, é importante a gente pensar nesses pontos, principalmente quando a gente fala sobre a articulação temporomandibular. Se nós observarmos nesse trabalho aqui, nos efeitos do exame oral dos cavalos da articulação temporomandibular, é até um trabalho brasileiro, tá? E é importante a gente ver, esse pessoal, eles analisam a quantidade de células inflamatórias dentro de determinados tempos, né, de abertura da boca. Então, eles fazem um grupo controle, o animal só com abre-boca, boca fechada, o animal com 60 minutos, o animal com 40 minutos, e eles começam a fazer as contagens por punção dessas células inflamatórias, e isso é importante a gente saber, que quanto menos tempo de boca aberta esse animal ficar, muito melhor vai ser. Mais uma vez, eu ressalto que o animal é feito para fechar a boca, ter contração muscular, não estiramento desses músculos. A partir do momento que a gente tem a boca aberta por muito tempo, o disco epifisário da articulação temporomandibular sofre pressão também, e tudo isso pode comprometer o nosso pós. Um exemplo que eu falo para vocês é o seguinte: a gente vai lá, faz um trabalho super legal, um super ajuste de oclusão,
Bem bacana, e o cliente amanhã liga para a gente queixando que o animal não está comendo bem. Será mesmo que foi o meu ajuste? Será? É que muita gente só pensa nisso. Será que foi eu que desgastei demais o dente do cavalo? Será que ficou alguma coisa lá? Aí a gente esquece de pensar que existem outros tecidos, né, importantes, né, ou seja, pertinentes à biomecânica da mastigação, que podem ter ficado doloridos. Tá? Então, a ideia é essa, se por acaso acontecer esse tipo de ação aí, sugira aí um analgésico, visite o cavalo mais uma vez, só não deixe o cliente sem um respaldo aí, sem um apoio de vocês. Tá? Então é importante, chamo a atenção para vocês darem uma lida nesse trabalho, é bem legal, fala um pouco sobre a anatomia da articulação temporomandibular, tá? Então eu estudo com dissecação, a parte vascular, ligamentos, bem legal de entender um pouco mais, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, nesse vídeo, num exame clínico, né, pré-sedação, então eu faço algumas massagens, vamos dizer assim, né, nos ligamentos da articulação temporomandibular, na inserção do músculo masseter, e a gente consegue ver a reação positiva, né, da ATM direita desse animal, é um cavalo árabe já de mais idade, tá? E esse cavalo, só para vocês saberem desse vídeo, era o segundo dia que eu estava analisando esse cavalo e ele estava com anti-inflamatório, já tinha uns 25, 30 minutos, tá? Eu mexi em um cavalo antes, fiz um sedativo, fiz um fármaco nele antes, fiz um anti-inflamatório antes, mexi em outro cavalo, depois voltei e a reação ainda era positiva para essa ATM, tá? Então, várias coisas da cavidade desse cavalo estavam acontecendo e uma delas é que do lado direito, ou seja, dentes premolar vestibulares da 1 e da emercada 4 já não existiam mais. Então é um animal que, com a presença do alimento, provavelmente ele força muito mais a articulação, né, a pressão da articulação, com baixos tônus muscular, e o que pode estar levando a essa dor, a esse incômodo, que infelizmente é um animal de 20 anos, que não tem como a gente controlar tão bem isso. Poderia infiltrar esse cavalo? Talvez poderia infiltrar, mas por quanto tempo que ia durar isso? Tá? Então, são pontos a serem analisados, estudados, talvez fazer uma ultrassonografia dessa região para poder chegar no melhor caso. Fato que a gente trocou o alimento do cavalo, ou seja, a gente melhorou a alimentação, facilitou a alimentação para o cavalo, e o cavalo está comendo muito melhor, né? Antes fazia muita buchinha. Vamos lá. Nesse caso também é mais um exemplo de terço final de sedação, tá? Onde eu não consigo avaliar, né? A início de sedação, desculpa, eu não consigo avaliar com clareza, né? A oclusão desse animal pré-tratamento. E o que a gente faz nesse ponto? Até que vocês verem que o vídeo acaba rápido, eu nem forço mais. Eu espero, né? Então ali eu já tive a infusão do fármaco, espero média de 4 minutos, né? E eu começo a trabalhar. O animal nessas condições, eu não gasto o meu tempo para analisar. Eu aumento a dose de sedativo. Tá? Por quê? Porque eu não vou brigar com um bicho muito mais forte do que eu. É para isso que os fármacos estão aí à nossa disposição. Ok? Então, se vocês observarem, super pressão nessa região aqui da comissura labial, né? Tônus muscular aqui bem visível, né? E o animal não deixa, ele abre a boca, ele fecha a boca, né? E eu já peço para soltar e não analiso mais, levanto e puxo mais uma dose de sedativo. Tá? Bom, animais dessa forma, que apresentam características orais, né, intraorais, de dentes como esse, muito irregulares, né, ângulos fora da fisiologia natural, normal, que nós gostaríamos de ver, que apresentam certas características na anamnese complicadas, como desmazesia, animal que não mastiga, uma celorreia intensa, ou que apresenta qualquer outro tipo de característica negativa, são animais que normalmente eu faço uso de analgesia, tá? Pré ou pós-tratamento. Por que pré-tratamento? Porque se eu já tenho, né, certa anamnese ou característica, esse animal apresenta dor, eu posso muito bem dar um conforto para esse paciente antecipadamente, tá? E no pós-tratamento, o que eu gosto de fazer, porque eu falo pós, às vezes a gente não faz no pré, mas por que você não fez no pré? Porque às vezes eu não consegui visualizar dentro da cavidade oral daquele cavalo o que eu vi depois.
tá? Os machucados que as lixas, né, as grosas elétricas fazem muitas vezes na bochecha, nas comissuras labiais, na língua, também são passíveis de uso de analgésico, muitas vezes soro antitetânico também, tá, nesses pacientes. Por quê? Porque aquele pequeno machucado, aquela raspada na mucosa, pode levar o cavalo a não comer também. Tá? E aí a hora que a gente pensa, poxa, mas eu fiz um serviço tão legal e o bicho não está comendo bem, ou simplesmente não está bebendo água, que eu acho que é até pior, tá? Então, sempre façam uso de analgésicos quando vocês sentirem essa necessidade, se atentem a isso. Poxa, peguei a grosa no fundo da boca do cavalo, machucou, faça o analgésico. Se for um machucado um pouco mais agressivo, faça também o soro antitetânico, tá bom? Essa é uma dica que eu faço, que eu passo para vocês. Então, cuidado com essas feridas iatrogênicas. Bom, sedativo e jejum, eu acho que tem caras muito assim, ricos de informação sobre isso. O pessoal da Anestésia está aí, acredito que meu amigo Eric Pinarelli está aí também, né? São pessoas totalmente ligadas à anestesiologia. Não é meu caso, eu sou simplesmente um usuário, né? Um prático modo de dizer, né? Faço uso dos fármacos, mas são grandes conhecedores, mas é dito até nas bulas dos fármacos, né? Respeitem o período de jejum, principalmente para esses animais que vão receber doses moderadas ou mais altas de sedativos, tá, pessoal? Normalmente, na minha rotina, eu não faço jejum de verde, tá? De gramíneas, de feno, alfafa, tá? Outros colegas fazem jejum total, né? Digo, alimentar, né? Sólido. E outros colegas não fazem de nada. Eu já vi de todos os jeitos e as pessoas não têm problemas com isso, tá? Logo, o que eu sugiro é que entrem, né? Com o jejum ou procurem pessoas mais experientes próximo de vocês que possam auxiliar vocês quanto a isso. Agora, alguém veio aqui e estudou sobre isso, sobre jejum, sobre jejum hídrico ou não, jejum alimentar, seja de carboidrato ou de volumoso, para poder sugerir que seja feito dessa forma. Tá? Normalmente eu uso o jejum de carboidrato de 4 horas ou um pouco mais, 6 horas, tá? Eu não tiro o meu paciente do capim. Por que que eu faço isso? Porque o cavalo, ele adora comer, certo? A vida do cavalo é se alimentar, é comer o capim dele lá. A hora que eu tenho um animal em jejum prolongado, 12 horas, assim como um trabalho que eu estava lendo ontem, jejuns de 12 horas, que foi o caso desse trabalho, afetou nos resultados do trabalho. Por quê? Porque aumenta um estresse do animal, aumenta a quantidade de cortisol, e tudo isso implica, né, em queda desses efeitos do sedativo. Tá? Então, normalmente eu quero que o paciente goste que eu vá lá, não que ele fique chateado comigo. Então, normalmente eu não deixo o bichinho com fome. E no tratamento dental, pós-sedação, caso eu não use reversor antagonista, né? E se eu estiver usando só alfa-2, tá? Eu até brinco assim nos dados, falo, pessoal, deixa o cavalo na sombra, tranquilo, e a hora que ele trocar a orelha, que ele vê a gente, pode deixar esse cavalo comer de novo, tá? Verde, normalmente eu não dou carboidrato no dia do tratamento dental, tá? A gente sabe das hipomotilidades que podem acontecer, alguns fármacos 6 horas, outros fármacos 12 horas, então é importante que a gente saiba um pouco sobre isso, tá? Para não, Deus me livre, ter algum tipo de problema. Então, a gente sabe o quanto que os sedativos são importantes, os nossos sedativos são importantes para tratamentos dentais em estação. Eu acho que isso é plausível, assim, ao extremo. Tá? Até pouco tempo atrás, a gente sabe que 99% dos cavalos que precisavam de procedimento ou intervenção odontológicas iam para as mesas, né, cirúrgicas. A gente tem usa anestesia geral, que tem os seus pontos super positivos, os seus pontos negativos também, assim como tudo. E é importante a gente entender que em alguns casos nós vamos precisar deitar o animal. Nessa imagem vocês viram que a gente está aqui no time do hospital, operando uma fratura no ângulo da mandíbula, um caso super chato, porque a contração muscular atrapalha muito a gente posicionar esses tecidos. É um pós-operatório chato, principalmente que a gente sabe que a mandíbula não para de mexer, e uma associação de cerclagem com placas e parafusos aí, graças a Deus teve sucesso no caso, mas um caso mais complicado. E eu falo isso por quê? Porque é o tipo de situação hoje que a gente tem que colocar na mesa cirúrgica, com anestesia geral. E
A parte boa é que 90%, 99% dos casos de trabalhos odontológicos, né, não precisam. Isso por quê? Por causa da gama de fármacos de qualidade, de produtos sedativos que nos proporcionam trabalhar com o animal em posição quadrupedal. Então, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque esses medicamentos, esses fármacos associados com anestésicos locais ou regionais, eles vão evitar essa anestesia geral. O que que eu falo, por exemplo, de anestesia geral? A depressão que causa no cavalo, um levantar, né, na recuperação ali, pode, Deus me livre, uma fratura de membros, a gente sabe como é que é isso, né? Isso a gente, graças a Deus, a gente consegue, né, minimizar bastante com o animal em estação. Então, uma recuperação muito mais rápida, segurança para o animal, para nós também, né, para os técnicos que estão ali trabalhando, né? A gente consegue prestar atenção em alguns pontos, como o animal em estação, a região úmero-escapular, ou seja, o animal muito atáxico, o qual apoia a região úmero-escapular no tronco de contenção, deve ser muito bem observado, pessoal, né? Principalmente por uma lesão aí dos nervos dessa região. Então é importante que a gente observe isso, né? Outra coisa que é importante, o tipo de solo, piso, se esse animal tem ou não ferraduras, né? E uma boa posição anatômica para trabalhar, né? Trabalhar, eu normalmente trabalho sentado, é uma preferência minha, depois de anos, né, de trabalhar sentado, principalmente pela posição anatômica que me favorece bastante. Né? Então deve-se ficar confortável para eu como técnico, para o cavalo, né? Uma posição bacana. A gente sabe que o animal muito atáxico, ele desce muito, né? Ele relaxa demais o pescoço e a região de atlas e axis recebe toda aquela pressão do dorso do pescoço, mais o peso da cabeça, e é mais um ponto que a gente pode ter uma compressão de articulação, um estiramento muscular, que é uma coisa fácil da gente poder controlar. Então não pode esquecer desses pequenos pontos aí de cuidados, né? E depois a gente não pode deixar de falar a qualidade e tipo de material descartável a ser usado. Tá? Então, vai fazer a sedação do cavalo, usa uma agulha ou uma seringa para cada intervenção. Se eu vou fazer um repique desse paciente, vou usar mais drogas nele, pega mais uma seringa e uma agulha nova, não deixa contaminar, assim como os frascos dos fármacos, né? Às vezes tem colegas que têm o sedativo na caixa, mas não usa com tanta frequência. Não custa nada passar, às vezes, um agaze com álcool na borrachinha do frasco, mantém em local fresco, né? Usa sempre um material bem limpinho, que tudo isso aí vai otimizar o uso do teu material, sem a gente parar para pensar que agulhas usadas, frascos, né, com várias perfurações, acaba se tornando um fômite, né? E isso não é tão legal, principalmente porque a responsabilidade técnica é nossa. Então, gaze, luva, agulhas, seringas, né? Frascos dos fármacos, cuide bastante do material de vocês, não digo nem por preço, mas por uma questão de asepsia mesmo e de cuidado médico. Aqui eu deixo para vocês alguns protocolos, né, dos que eu mais utilizo na minha rotina. Então, eu uso bastante as tranquilizações com a cepromazina, dependendo do paciente. Gosto bastante do uso do diazepam ou do midazolam. Os alfa-2 agonistas, Sedacomb, eu tenho usado 0,08 a 0,0016 miligramas por quilo. Tá? Depois eles fazem a continha aí. Detomidina, xilazina, a medetomidina também. Também eu tenho feito o uso dela, gosto bastante, principalmente associado com opioide. Aqui, né, a morfina e butorfanol como os opioides principais que eu uso, né? E o reversor alfa-2, a ioimbina, eu não deixo de trabalhar com ela. E para infusão contínua também, faço associação de xilazina, morfina, detomidina, butorfanol. Esses são os protocolos que eu mais utilizo. Tem N protocolos, N combinações que podem ser feitas, né? E o que é fato, que não é uma, de certa forma, uma receita de bolo, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o temperamento, com os aspectos fisiológicos daquele paciente, né, em particular, que a gente vai fazer uso dos fármacos. Então, isso é muito importante de se analisar. Então, aqui é só um guia, né, normalmente eu uso, vocês encontram isso muito fácil nos compêndios por aí, né, nas combinações dos laboratórios, eles fornecem isso para vocês também. Bom, essa acredito que tenha sido uma contribuição
né? Espero que tenha agradado a todos. Eu estou muito satisfeito por poder participar desse primeiro encontro aqui da Botufarma, né? E qualquer dúvida, o que eu puder contribuir é com muito gosto, e espero também uma hora poder aprender com os colegas que estão aqui nos assistindo aqui hoje. Muito obrigado, Daniel, ao professor Malcavarenga, ao Zé Belacqua, o Bruno, todos aí que estão fazendo parte aí desse projeto, desse evento, que eu acho muito legal e só enriquece a todos. Doutor, mais uma vez, obrigado a você pela disponibilidade, pelo seu tempo. Parabéns pela brilhante apresentação. Acho que foi muito enriquecedor. Trouxe bastante informação para todo mundo aí. Acredito que quem tem bastante experiência e quem não tem tanta experiência assim, foi bem enriquecedor. Te agradeço muito, uma palestra bem completa e bem didática. No decorrer da palestra, doutor, eu fui anotando algumas perguntas aqui que a galera foi fazendo e eu vou te repassar aqui agora para a gente poder depois fazer um sorteio, tá? Primeira coisa, que perguntaram como usar a detomidina associada ao butorfanol e em quais casos você indica essa associação? Legal. Assim, tem alguns que acredito que tenham perguntado, eu vou responder, acho que seja por isso, dessa forma. Normalmente, tem 3 formas que eu já vi o pessoal usar e eu vou falar que eu mais uso. Algumas pessoas sugerem que se use o butorfanol antecipado o opioide, né, antecipado a alfa-2 agonista. Outras pessoas fazem o uso do opioide pós a infusão do alfa-2 agonista. E outras pessoas, assim como eu uso na maioria das vezes que eu uso, já associado na mesma seringa. Tá? Qual é normalmente o antes, fazer o butorfanol antes, eu não tenho experiência, mas normalmente o pessoal faz o sedativo primeiro, depois o alfa-2 primeiro, antecipado ao alfa-2, ao opioide, porque o opioide normalmente pode levar o animal a certos tipos de excitação, tá? Então o pessoal já faz esse analgésico, o sedativo para depois entrar com o opioide. E as duas combinações, tanto na combinação direta numa seringa só, para mim funciona super bem, né? Outros colegas também que eu saiba usam bem isso dessa forma. E o depois, né, o uso do opioide secundariamente ao alfa-2 funciona super legal também. Quando que eu uso normalmente o butorfanol com alfa-2 agonista? Na maioria dos meus protocolos de sedação. Tá? A eleição que eu uso normalmente é esse, ou então, eu já até fiz o teste, Daniel, usei o Sedacombo com o opioide também e funcionou super legal. Por quê? Porque a gente sabe, parte dos mesmos princípios, né? Então, alfa-2 e opioide, então vai funcionar super legal, assim como funcionou. Tá? Então, normalmente eu uso na maioria dos meus protocolos. E por que que eu uso o opioide na maioria deles? Olha, eu vou te falar na maioria mesmo, assim, é difícil eu não usar o opioide. Por que que eu uso? Porque os trabalhos odontológicos que eu pratico, eu preciso de muita destreza com as mãos. Então, como eu falei no slide passado, eu não quero brigar com a bochecha ou com a língua do cavalo para tentar chegar, por exemplo, nos dentes posteriores. Então, quanto mais relaxado e mais tranquilo esse animal tiver, melhor efetividade eu vou ter com os equipamentos odontológicos, tá? Então, imagina a gente fazer um trabalho de ajuste de oclusão de incisivo e o cavalo batendo o dente dessa forma, né? Ou até quando se usa um abre-bocas, né? Eu digo assim, tubular, eu não uso, mas o pessoal usa, aquilo irrita tanto o cavalo que ele pode estar até com opioide, que ele vai continuar mascando, ou seja, você perde a efetividade do seu trabalho. Tá? Então, por isso que eu faço na maioria. Detalhe, a associação, que aí é o protocolo, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não consigo trabalhar com o butorfanol, é super controlado, lá é bem difícil de comprar. Né? Então, eu uso a associação de detomidina com xilazina, ou seja, as mesmas combinações do Sedacombo. Né? E funciona super bem. Tá? Então, eu mexo bastante animal por ano lá, e são todos associados, xilazina com a detomidina, e em alguns casos eu faço associação na mesma seringa de xilazina, detomidina e acepromazina também.
Bacana. Pessoal, eu vou fechar aqui as perguntas, tá? Porque a gente já está com bastante pergunta aqui que eu fui coletando no decorrer da palestra, senão a gente não consegue terminar hoje, tá? Então, agradeço todo mundo que está interessado e fazendo as perguntas aí, muito bacana, mas eu preciso dar sequência aqui nas que eu já tenho anotadas. E só aproveitando o gancho, doutor, lembrando que apesar de ser uma associação de dois alfa-2 agonistas, eles têm efeito sinérgico em termos de aprofundamento da sedação e relaxamento muscular. Por isso, o objetivo da gente fazer essa associação. Exatamente. Doutor, aqui uma pergunta interessante também. Em éguas prenhas, podem ser utilizados os sedativos tranquilamente e fazer procedimentos odontológicos? Olha lá, assim, isso é um super tabu isso aí, né? Vamos lá então. Eu vou fazer uma brincadeira, vou falar o que eu faço e vou fazer uma brincadeira depois. É, Já é provado que os alfa-2 agonistas, principalmente, não causam nenhum tipo de problema em animais gestantes, tá? Logo, é recomendado que não se use no terço inicial, outras pessoas, terço final, tá? Terço final faz, para mim, algum sentido, porque a gente sabe que o órgão de maturação tardia do animal são os pulmões, a gente tem perda de trocas gasosas, entre outros, você pode ter um outro que a gente chama de DAME aí, algum problema nesse sentido. Tudo bem. Lá no terço inicial eu não vejo tanto problema. Logo, o que eu sugiro para vocês? Vamos lá. O tratamento odontológico ele é eletivo, certo? Se eu não fizer hoje, o cavalo não vai morrer, tá bom? Eu Uhum. posso esperar essa égua parir para poder fazer, principalmente tratando de animais importantes, tá? Eu recomendo, se você não tiver confiança no que vai fazer, espera o animal, espera a égua parir, tá? Não. Agora, é um caso de um super problema de dente. Agora, esses dias eu fiz numa égua prem, não tive problema nenhum, então já estou dando a resposta. O animal que tinha um tumor de septo e teve que fazer intervenção, senão a égua ia morrer sem respirar. Tá? Era bilateral, super canseira, mas deu super certo. Agora, o que é válido é a gente deixar, mais uma vez eu falo, voltando no primeiro slide, deixar claro e explícito para os clientes o que vai acontecer, o que pode acontecer, para não ter surpresa. Tá? E uma outra pergunta que eu faço para os colegas que já trabalham, né, na área de odonto e usam sedativos. Quantos animais prenhes vocês trataram até hoje que vocês nem sabiam que estava prenhe, ninguém ligou para falar para vocês que abortou? Então, eu deixo essa aí para vocês responderem para vocês mesmos, tá? Mas já fiz de todas as formas, já tratei animal, prenhe, sabendo que estava prenhe, nunca tive problema, não tive problema, pelo menos que eu saiba. Normalmente, quando o animal é bem importante, ou eu vejo que não tem tanto problema, não tem queixa, não tem reclamação, eu peço para esperar, eu causo mais uma visita naquele local, né? Isso é legal, você volta depois, tem mais outros cavalos para mexer, tá? Mas dorme tranquilo, deixa o bichinho parir lá e depois mexe. Esse é um conselho assim de amigo. Joia. Outra pergunta, já em casos de animais idosos, acima de 20 anos, você tem algum cuidado especial com a sedação nesses animais? Tenha um cuidado especial. A primeira coisa, animal que apresenta algum tipo de dor, processo doloroso ali na cabeça, na face, isso vai estar explícito na anamnese, normalmente, ou no seu exame clínico. Esse animal já entra com algum tipo de analgésico, né? O nosso Flunixin, por exemplo. Eu começo sempre com doses mais baixas, tá? Então, se eu tenho lá uma dose de 1,1 miligrama, né, quilo de metomidina, eu começo com a dose, 2/3 dessa dose aí, vai para 0,8 miligramas por quilo, por exemplo, ou seja, eu começo baixo e vou aumentando essa dose, tá? Esses são alguns, é um protocolo que eu uso, funciona super bem, porque aumentar é fácil, agora tirar depois que você colocou, fica É. complicado. Lógico que a gente trabalha, né, assim, cavalos suspeitos, né, de problema ou debilitados, você já deixa a seringa ali com a embida puxada, tá? Mas o que que acontece? O cavalo deu alguma coisa ali, deu algum problema, não ficou legal, eu vou reverter esse cavalo, só que aí eu vou inibir o meu trabalho, eu não vou trabalhar aquele animal. Por uma ataxia severa, aquela coisa, eu já não vou trabalhar ele mais, porque eu não vou sedar, reverter para sedar de novo. Sim. Tá? A gente tem que esquecer que a droga vai ser metabolizada. Ela vai perder os Aham. efeitos, mas ela vai ser metabolizada. Tá? Então isso é importante lembrar. Mas eu começo sempre de dose mais baixa. Normalmente os cavalos, alguns dão trabalho, são mais chatinhos. Por quê? Porque
o tecido dental dentro do osso, do periodonto, eles já estão bem menores, né? E tudo isso leva a uma vibração maior e o cavalo incomoda um pouco mais mesmo, tá? Perfeito. Anestesia em moares, essa eu acho que é uma pergunta também muito comum. Se você É, tem experiência que tipo de doses você utiliza, se você usa doses diferentes em moares para sedação. normalmente eu uso 2,5 vezes ou 3 vezes a dose para um equino no rígido normal, tá? E trabalho em pé, tá, pessoal? Eu não trabalho sentado com mula, nem burro, nem jumento. Trabalho pouco, tá? Apesar que tem bastante aqui no estado, trabalho bem pouco mesmo. A maioria dos meus pacientes são quarto de milha e cavalo de salto. Bacana. Eu vou pôr a última pergunta aqui, para a gente não se estender mais, doutor. Se você recomenda alguma dieta especial para animais idosos que já estão com a parte final do dente já por desgaste? Excelente, né? Que a gente chama de dentes já inspirados, né? Com a quantidade só de cimento ali. Animais que já não têm forças de apreensão, normalmente, né? Por uma questão já de sarcopenia, né? Normal da idade, né? Perde o tônus muscular, perde a pressão da mastigação, com a redução do dente, perde também, né? A apreensão desse alimento, o esgarçamento, a trituração. Então, normalmente, qual que é a ideia para cavalos geriátricos, né? Seria esse caso aí. Facilitar o alimento para esse paciente. Seja a ração, aí você mas a ração ela é maciazinha, parece uma bolacha, tudo bem, mas esse cavalo ele tem dificuldade não só em triturar essa ração macia, né? Ele tem dificuldade de fazer todo o movimento de mastigação ou de emulsificação desse alimento. Então, se você pega uma ração, por exemplo, né, uma granulada, e você molha essa ração, faz aspas, uma papa dela, isso é muito importante. O feno peletizado, mas o feno é muito caro, não tem condição de comprar feno e alfafa peletizado. Então, triture esse alimento, né? Esse alimento que eu digo, o capim, a gramínea natural que o cavalo come, não digo palha de milho, cana ou silagem de milho. Ah, pega esse alimento, tritura 1, 2 vezes. E eu sei o tanto que isso é complicado, que muitas vezes o profissional lá da fazenda, o ajudante, ele não vai fazer isso, né? Mas o principal ponto é que a facilidade do alimento é muito importante. Também muito importante os micronutrientes, né? Que sal mineral é muito importante em todas as idades, mas nessa é muito importante de ser fornecido também, bem como a suplementação mineral, né? Porque se o animal ele não come bem o essencial, né? Os micronutrientes também vão ficar comprometidos. Sim, sem dúvida. Doutor, eu tinha dito que era a última, mas é que essa aqui também é importante, acho que vale a pena a gente reforçar. Você já falou durante a sua apresentação em relação à variação de dose que você usa do Sedacombo, né? Mas teve uma pergunta que, usei um produto similar nos Estados Unidos, da Associação Xilazina e Tomidina, e gostei muito do resultado. Você que já usou bastante no Brasil, qual dose você prefere? Para o Sedacombo, Especificamente do Sedacombo. exatamente. Cara, vou até voltar lá. O do Sedacombo, cara, eu usei 0,8 a 0,016, se eu não me engano. Né? Então, funcionou super. Eu dobrei a dose da bula. 0,4 a cada 100 quilos a 0,8 a cada 100 quilos, então. Exatamente. ml. 0,4 ml a cada 100 quilos a Exa- 0,8 ml a cada 100 quilos. Exatamente. Bacana. Então, eu dobrei a dose, fui devagarinho até chegar nesse número. Funcionou super bem no meu uso, né, que eu fiz os meus testes lá. Funcionaram super bem. Nesse tempo de trabalho, a gente não pode deixar de pensar nisso, pessoal. Né? Não adianta eu querer entrar com certa dose para trabalhar, por exemplo, 1 hora, 1 hora e meia. Vou precisar repicar esse cavalo. Isso para qualquer droga. Né? Então a gente tem que sempre que pensar que não é só o produto que manda. É o produto, o temperamento do animal, é o jejum, é o processo doloroso que esse animal apresenta, é o cavalo que acabou de correr no pasto, né, e chegou com cortisol lá em cima para ele trabalhar agora. Tá? Então, tudo isso é importante de relembrar. Beleza, pessoal, mais uma vez, todos, muito obrigado pela presença. Espero encontrá-los no próximo Encontros Botufarma. Não tem a Fátima Bernardes, mas tem eu que faço a função. Sempre com essa proposta de trazer diferentes profissionais aí das mais variadas áreas. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar até essa hora aqui com a gente e pela disponibilidade de falar com a gente aqui hoje. Obrigado, Daniel. Pessoal, agradeço todo mundo pela paciência. Espero ter contribuído de alguma forma com todo mundo aí. E estou à disposição para qualquer dúvida. Quem não conseguiu sanar a dúvida, só me chamar no Instagram, lá no WhatsApp.
que eu consigo falar com vocês. Se eu puder ajudar, é com muito gosto. Bacana. Só lembrando, essa palestra vai ficar salva no Spotify, Deezer e no YouTube em formato de podcast, tá? Então depois vocês podem rever a palestra lá ou indicar e mandar o link para os colegas, tá joia? Um abraço a todos, excelente semana e até a próxima. Isso aí. Um abraço, Daniel. Obrigado. Um abraço. Obrigado você. Tchau, tchau.